Olá, caros alunos da Escola Arnaldo Maroja, do Anexo. Eu sou o professor Elias, da disciplina de Sociologia. Bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre Sociologia, explicando qual o verdadeiro sentido de estudar essa ciência. Para começar, vamos lembrar que a Sociologia faz parte do conjunto de ciências humanas. Ela tem como objetivo estudar, entender as formações, da sociedade como comunidade, enfim, entender os comportamentos de cada sociedade, no tempo ou no espaço, o tempo de hoje, ou por que não também falar de épocas passadas, como na Idade Moderna, certo? E procura também procura apresentar uma proposta de mudar uma realidade social, certo? Que possam resultar justamente em melhorias. Então, entender o problema para procurar uma solução. Certo? Quem precisa do estudo da sociologia? Professores, médicos, psicólogos, engenheiros, arquitetos, advogados, jornalistas, economistas, enfim. Quase todo mundo, quase todo mundo precisa, desse campo da sociologia, dessa disciplina. Todas as áreas necessitam, ok? Então, como surgiu a sociologia? Vamos começar a entender o surgimento desse campo de estudo. Para começar, vamos lembrar que no século XV a sociedade europeia vinha se transformando de forma assustadora, certo? Primeiro com o surgimento, o início do capitalismo. Para aí, o que é capitalismo? É o acúmulo de capital, onde o dinheiro é o objeto principal das relações comerciais. Pois bem, foi justamente no século XV que começou na Europa, principalmente com a expansão marítima e comercial europeia. Vamos explicar o que é isso? Começou essas transformações, começou justamente quando inicia esse processo de navegação, o homem navegar e conhecer novos territórios. Certo? Essa prática de conhecer novos territórios, mas também foi importante porque se acumulou capital, claro, mas acumulou bagagem cultural, porque nessas viagens existiam o quê? Existiam essa relação de povos, troca de culturas. Então, isso é um ponto de partida para que a sociologia possa ser, evidenciada e estudada, né? Porque há transformações no comércio, certo? Por que não falar da política? Porque se estuda também reis absolutistas. E por que não falar no campo cultural, já que essas viagens marítimas conheciam novas pessoas, novas culturas e era importante também. Mas, sobretudo, vamos destacar de forma assustadora, né? Vamos focar mais nesse sentido aqui na parte de economia, tendo em vista que nessa relação comercial um grupo social perde e outro ganha. Pois bem, justamente nessas viagens marítimas, a sociologia explica que a burguesia foi a maior beneficiada, porque nessa relação de comércio, o lucro maior com certeza foi aquela classe que mais explorou o proletariado, que foi a classe burguesa, ok? Então essa burguesia forte levou maior investimento para navegar e com mais viagens marítimas, mais descobertas, mais exploração. Então fica muito claro a exploração do homem pelo homem tendo no ponto de partida essa relação de domínio. E é essa relação de domínio que a sociologia procura também explicar, ok? Certo? Então, para explicar isso melhor, vamos colocar como exemplo como foi essa transformação comercial cultural. Quando os portugueses chegaram aqui, e conquistaram, não vamos utilizar a palavra descobrimento, tá, gente? Que na verdade não foi descoberto nada, que foi conquista. Então, quando a chegada dos europeus aqui, os portugueses e depois os espanhóis chegaram aqui na América Latina, certo? Houve transformações, sim ou não? Sim, né? Muitas transformações aconteceram, certo? E porque chegaram aqui os portugueses, os espanhóis, os ingleses. Então todo o continente americano passou a ter pessoas novas. Então isso foi transformações no campo social, político e econômico. E por que não falar cultural? Assim também aconteceu na Europa, na Ásia, na Índia.
Espero que vocês estejam entendendo que o ponto principal que estou colocando aqui no campo da sociologia foi a expansão marítima e comercial europeia, as grandes navegações. Foi o campo de partida para um maior interesse de estudar a sociedade, o interesse, certo? E a necessidade de surgir a sociologia, certo? Pois bem, essas viagens marítimas, claro que começou pelos europeus, como eu falei para vocês, Portugal, Espanha, os ingleses, gerou um etnocentrismo fora do comum. Olha uma palavrinha nova, etnocentrismo. Ou seja, etnocentrismo é achar que a minha cultura é maior do que a do outro. E foi isso que aconteceu. Os europeus se acharam melhores, uma cultura superior às outras que eles encontraram, né? Aqui principalmente no continente americano. Então todas essas transformações foram de fundamental importância para a necessidade de surgir uma ciência social que pudesse explicar esses acontecimentos, ok? E mais adiante a gente vai falar nessa exploração do homem pelo homem, que vai se acentuar, que é a Revolução Industrial, né, que começou na Inglaterra, onde surgiram as primeiras indústrias. Essas indústrias compreendidas na sua maioria, aliás, em todas, sob domínio burguês, da burguesia que enriqueceu justamente com esse comércio, com as grandes navegações, acumulou capital, acumulou dinheiro, né, e iniciou o processo de revolução industrial. Bem, isso aí, sem sombra de dúvidas, acentuou ainda mais as desigualdades sociais, tendo em vista que o homem, as pessoas tiveram de sair do campo da sua terra e acharam melhor, né, trabalhar na fábrica, numa cidade, para, em troca do final do mês, receber um salário, certo? Alguns falam, né, principalmente, vou me adiantar aqui, Karl Marx fala que essa relação de domínio, né, que as pessoas saíram do campo em direção à cidade, só não fala que foi ser escravo, mas fala que eles saíram aqui para ser explorados dentro dessas fábricas. Então, junto isso aí, junto com toda uma situação dessa, surge também nessas cidades, né? Começa a surgir as cidades em volta dessas fábricas, surge também os problemas sociais, né? A falta de emprego, porque nem todo mundo coube, né? As fábricas não precisavam de tanta gente para operar os seus maquinários, então houve desemprego, fome, miséria, as condições precárias de saneamento, tendo em vista que as cidades cresceram sem nenhuma organização. Tudo isso é base de estudo para a sociologia, tá certo, pessoal? Certo? Espero que vocês estejam entendendo. Depois eu vou dar um reforço maior. Mas esses acontecimentos foram importantes e tiveram base de estudo, tiveram base para que a sociologia pudesse estudar. Sobretudo quando esses fatos acontecem de grande importância. Vou citar outro caso aqui, a Revolução Francesa, né? E causou mudanças radicais, o rei absolutista perde o seu trono e dá início, né, a França dá início a um novo momento chamado de democracia, onde as pessoas puderam ter o direito de votar. Isso foi uma mudança radical também. O rei sendo deposto, o rei sendo expulso do seu trono, foi a famosa tomada da Bastilha, certo? Na França. Tudo isso é base para o sociólogo estudar, certo? Então vamos citar aqui Augusto Comte, né? Ele dizia que Augusto Comte falava um projeto de melhoria para a sociedade teria como base, né, o positivismo, que tinha como objetivo trazer o progresso da sociedade por meio de avanços científicos e tecnológicos de ordem social. Pois bem, Augusto Comte, o objetivo dele era claro, o progresso, a igualdade social, só era possível através de avanços tecnológicos e científicos, ok? E já Karl Marx, é outro sociólogo que vai surgir, ele vai falar que não, o progresso só vai surgir a partir do ponto em que as pessoas possam promover uma revolução, uma mudança radical na sociedade. Pegar o poder, né, o poder de produção e trazer para si. Karl Marx dizia que as pessoas não eram
obrigadas a ser exploradas. E elas eram sem nem saber que estavam sendo exploradas. E aí Karl Marx fala dessa relação de exploração pelas máquinas, depois da Revolução Industrial, que o proletariado era aquela pessoa que mais trabalhava e que menos recebia. E o burguês era que menos fazia e que mais recebia. Então, Karl Marx vai falar sobre isso. Então, vários sociólogos passaram a escrever sobre esses processos de mudanças radicais acontecidas do período na Idade Moderna, certo? Falaremos também de Marx. Se estamos falando de Marx, falar também de Engels, né? Um grande parceiro. E os dois idealizaram uma sociedade mais justa e igualitária, onde falava que a luta de classe, ou seja, uma luta de classe entre os explorados contra os exploradores, certo? Os explorados ele chamou de proletariados e os exploradores chamou de burguesia, ok? Então, tanto Marx como Engels, cada um deu sua parcela de contribuição no campo da sociologia, tá certo, pessoal? Apenas um pouco para que vocês possam entender a importância de estudar sociologia. Para encerrar, iremos apenas fazer um resumo básico do que na verdade serve a sociologia. Eu falei até agora, mas apenas um resumo básico. Ela pode ser entendida, né? Essa sociologia pode ser entendida como uma forma, uma arma fácil, né, de fácil uso quando as pessoas tomam para si aquele problema externo. Existe um problema, certo? Então eu vou fazer uso ou tentar resolver esse problema. Isso é estudar, isso é ser um sociólogo, é entender por que aquele problema está acontecendo e justamente procurar uma solução, certo? Então, tanto na época moderna como também na época de hoje. Entender um problema na época atual e procurar e propor uma solução, tá certo, pessoal? Essa é a grande importância da sociologia, espero que tenham contribuído para essa aula, certo? Qualquer dúvida, entre no meu privado, a gente conversa, tira dúvidas e aconselho a vocês a ler, tem muita coisa para ser vista, muita coisa para ser aprendida, tá certo, pessoal? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bem?